Conseguem ouvir? Sim, sim, sim. Muito boa tarde. O meu nome é António Ferrão. Eu vou ter que me focar neste microfone. Eu queria agradecer antes de mais o convite em nome do Carlos Oliveira, porque o Carlos Oliveira não pôde cá estar hoje, eu vim em nome dele. Eu trabalho com o Carlos Oliveira, que é Managing Partner da LBC. E para quem não conhecia, se calhar este logo, nós estamos a passar por um rebranding que nos obriga a trazer este slide nas apresentações, só para dizer que já não somos Leadership Business Consulting, mais perto ainda. Muito específico. Opa. E então passámos Leadership Business Consulting para a LBC e, não sei, estou só a dar aqui uma breve apresentação mesmo. Nós somos uma empresa de consultoria, estamos em 12 mercados e um bocadinho que nos traz aqui é o nosso eixo com Silicon Valley, onde temos um escritório e é isso que nos dá um bocadinho alguma ligação e se calhar alguma relevância para falarmos um bocadinho de inovação e de cultura de inovação acima de tudo. Nós fazemos uma série de coisas que não vale a pena estar aqui a alongar-me muito, porque na verdade nós temos um eixo muito dedicado à inovação e à aceleração de ideias e é um bocadinho mais isto que nós queremos cá falar e em concreto desta questão da cultura de inovação que eu acho que se fala em muitas formas e com alguma dificuldade se passa depois para o prático e um bocadinho para o nosso dia-a-dia e depois para a nossa realidade atual. E era isto um bocadinho que eu queria fazer. Vou ter de passar a seguir à frente alguns slides porque não quero depois repetir, já estamos aqui a falar imenso tempo de inovação, mas eu queria começar por frisar que de facto é importante para uma empresa receber bem e aceitar bem um conceito único de inovação. E nós procuramos muito fazer isso na LBC e discutir muito quando vamos em empresas o que é que cada um vê como inovação, porque há 1000 palavras para definir inovação. Nós temos uma opinião um bocadinho específica do que é, ou seja, uma coisa importante para nós é compreender que inovação não é, ou não se extingue em criatividade. E é importante perceber que a criatividade é um elemento fundamental da inovação, mas a criatividade inclui arte. E a arte é muita inovação, mas no nosso contexto de negócio, a arte não cai na caixa da inovação. Portanto, a criatividade é fundamental, mas não define, se calhar para o CTT, espero, o conceito de inovação. O mesmo se aplica à tecnologia. A tecnologia é fundamental, faz parte do nosso universo da inovação, mas se olharmos para a tecnologia como um fim, não tem grande aplicação. Portanto, mais uma vez, nós podemos desenvolver imensos modelos que, noutros casos, e nós já vimos isso, soluções muito mais simples respondem à mesma necessidade. E, portanto, podíamos ter feito ali um shortcut enorme e a tecnologia, afinal, não foi inovação, porque há um elemento basilar na inovação que é a criação de valor. E é por isso que nós vemos a inovação, acima de tudo, como um processo de negócio. Um processo tão existente como a avaliação contínua. Ou seja, o CTT é ter uma cultura de meritocracia, assente num processo de avaliação, onde a pessoa poderá evoluir, e como tem este processo e o fez crescer, fazendo dele parte deste ADN do CTT, que é a cultura de meritocracia, de certeza, ou uma cultura de avaliação e de reconhecimento de mérito existe, porque é necessário hoje em dia, o processo de negócio, de inovação, tem de existir da mesma forma, a pouco e pouco, cada vez mais embebido, para deixar de ser um extra, um nice to have, e passar a ser realmente uma parte integrante da empresa. A empresa tem de ter um processo de inovação, como tem um processo de avaliação, um processo de welcoming quando alguém entra, tem de ter um processo de inovação, e então, eu se calhar podia ter feito a pergunta para discutir aqui um pouco, mas nós acreditamos mesmo que a inovação é um processo contínuo, e portanto não é uma coisa que se faz pontualmente. Estes eventos fazem parte de um processo contínuo, ou seja, não é por serem uma pontualidade que são um evento isolado, mas acima de tudo é orientado à criação de valor e que transforma uma ideia, uma parte criativa ou uma tecnologia em valor, acima de tudo para o cliente e preferencialmente sempre com lucros para a empresa. Portanto, nós, e há 1000, portanto, nós não estamos a dizer que esta é a mais válida, há 1000 definições para a inovação, nós acreditamos é que é muito importante orientado para esta ideia de processo, do processo contínuo, que passa de uma ideia criativa para valor, e que traz valor para a empresa e, muito acima de tudo, traz valor. Nesta época ainda mais importante, traz valor para o cliente, que é alguém muito sensível hoje em dia ao seu valor e ao valor percepcional do consumo que faz. Portanto, não só pelo produto ou serviço que adquire, mas pelo que isso acarreta pela empresa que está por trás. Se é uma empresa responsável, se é uma empresa amiga do ambiente, se é uma empresa que respeita os seus colaboradores. E então é importante pensar que a inovação não traz só ideias novas, mas que trazem depois valor para o cliente. E eu queria que isto fosse um bocadinho mote para que hoje pudéssemos falar depois, um bocadinho mais à frente, do que é então uma cultura de inovação. Eu sinto aqui a diferença quanto ao próximo, estou a perceber que isto aqui é muito sensível. Tento aqui concentrar, não posso mexer muito. Eu queria que chegássemos a um ponto em que cada um de vós conseguisse ligar com alguma ideia prática que fosse depois levar para si
e que conseguíssemos perceber. Eu aposto que a CNT está a fazer um ótimo papel no seu caminho da cultura de inovação, mas que pudessem também levar um bocadinho do nosso contributo da LEC para a vossa própria cultura de inovação e para vocês próprios. E acho que antes de falar de cultura de inovação, o que é que obstaculiza a cultura de inovação, queria só perceber que há 1000 tipos de cultura de inovação, nós encaixamos, e isto é uma framework muito utilizada, em 10 tipos de inovação, que poderiam ser organizados em 4 áreas e que tipicamente vêm umas de dentro para fora, ou seja, partem das pessoas que trabalham mais com os produtos e com os processos, e outras vêm de fora para dentro, que é a experiência do consumidor, quando nós o vamos ouvir, tendências de mercado, a competição, etc, etc. E acho que aqui as que agora são mais faladas, na verdade, são a experiência, ou seja, as pessoas estão muito atrás da experiência do consumo, a experiência do consumo é um elemento fundamental, mas isso não deve desvalorizar que internamente haja também inovações mínimas no setor financeiro ou no setor administrativo que são super válidas e trazem super valor para a empresa. E, portanto, não devemos só olhar para a inovação como um processo no produto final ou no serviço que nós prestamos, mas também dentro da empresa. Até pode haver uma inovação na forma como nós recebemos pessoas e como atribuímos o seu e-mail, o seu novo telemóvel ou vamos levar à secretária da primeira vez. Tudo isso tem um impacto que, neste caso, não tem valor para o cliente final porque ele não o vê realmente, mas cria valor para a empresa. Ou seja, a inovação não deve esgotar-se naquela coisa, naquele novo anúncio ou naquela nova campanha de marketing que atinge um novo mercado ou que atinge um novo segmento. Devemos ver a inovação sempre partida e pode haver prioridade. A prioridade até pode ser a experiência do consumidor. E, epá, eu afasto-me, isto é tramado. Mas vamos também olhar para os outros processos todos que constituem um negócio de uma empresa e que há muito mais para além da inovação e que deve ser vista de forma global e transversal. E, portanto, isto cabe, é aqui que eu acho que compreender a inovação desta forma permite que cada um tenha a legitimidade de dizer que eu, no meu local de trabalho, tenho acesso a informação suficiente para inovar de alguma forma. Porque é muito fácil numa organização dizer, mas isso aí está com o departamento de inovação, eles vão fazer a reunião deles trimestralmente, eu nessa altura digo o meu habitat. Não, ou seja, a inovação é uma coisa que cada um pode fazer no seu posto de trabalho, diretamente com as pessoas que trabalham à sua volta. E então, eu queria muito pegar por essas questões práticas do que é que inibe atualmente a inovação e porque é que é difícil criar uma cultura de inovação e instaurar este processo de inovação de forma formal. Porque é que não é tão aceito haver um processo de inovação, que começa exatamente com a recolha de ideias ou com outras iniciativas, mas como é que é tão difícil instaurar este processo e não o considerar sempre um extra, uma espécie de responsabilidade social que a empresa tem para com os seus colaboradores de ouvir e de aceitar algumas ideias. E uma delas parte muito para esta questão do tempo. Toda a gente gostava muito de mandar ideias, mas eu tenho de trabalhar e tenho muito mais que fazer porque eu sou pago para ter estes resultados e isto na verdade está a resultar como está a fazer agora. Portanto, eu consigo apresentar os meus resultados mínimos agora, porque eu não vou estar aqui a mexer e a atravessar com coisas que não tenho a certeza se funcionam quando já tenho pouquíssimo tempo para fazer o que me pede. E depois também há uma questão que é, as coisas estão a correr bem agora, deixa ver para o ano se é preciso esta inovação. Vamos com calma, isto agora está a correr bem, vai chegar a uma altura em que nós vamos precisar dessa inovação. Vamos ver como é que as pessoas do outro departamento de IT evoluem com essa parte, ver se isto encaixa na nossa, porque se calhar ainda conseguimos fazer isto incluir numa outra iniciativa e por agora eu acho que nós devemos estar assim com calma e que isto agora está a correr bem. E depois há um bocado esta questão de chega uma nova pessoa, diz uma belíssima ideia e alguém diz o João há 3 anos fez isso, escreveu uma belíssima proposta, mas na altura não funcionou. Portanto, agora tens de estar um bocadinho mais sossegado que isso já foi testado. E na verdade ninguém sabe, porque a inovação depende exatamente da pessoa que a promove ou do champion que está por trás desta inovação. Não é uma questão de liderança, porque nós queremos desligar um bocadinho esta questão de que o líder é que é o inovador. Toda a gente é inovadora, ou pode ser dona de uma ideia, e pode levá-la para a frente. O líder deve ou não apoiar, ou pode desbloquear ou não, mas o owner da ideia deve ser empowered para sentir que pode levar essa ideia para a frente. Não um e-mail e disse, sabe, eu já lhe dei essa ideia, mandei-lhe um e-mail há um mês, depois nunca mais me disse nada, mas eu acho que era uma coisa boa para fazer ou para testar. E portanto, eu acho que nós dizemos isto, mas a LBC é como tudo, também tem os seus problemas, obviamente, mesmo nós muitas vezes acabamos por cair nestas coisas, nós não dizemos isto como se fosse fácil ultrapassar isto com 15 minutos de apresentação. Mas é importante compreender, todos nós, que há imensos fatores que nós próprios sentimos no dia-a-dia e que são reais e inibem a inovação. Porque é este caminho que é preciso fazer para tornar este processo um processo formal, integrado no que é um negócio
e com responsabilidade do processo formal, ou seja, que tem KPIs para cumprir e que tem de ser feito e que há resultados a vir desse processo mesmo. E queria aqui mostrar uma coisa que é alguns obstáculos então à inovação. Eu acho que há vários passos na cultura de inovação, é muito importante. Eu acho tipicamente o primeiro é de facto ter esta questão de ter um canal formal para receber ideias. Portanto, esse acho que é haver uma inovação parte de haver, em primeiro passo, uma cultura de haver ideias. E isso é um passo inicial. E depois há um caminho enorme para fazer por aí fora, porque a partir daí é preciso trabalhar essas ideias, conseguir fazer prototipagem, é preciso testar, é preciso mensurar a inovação, e há imensas culturas que depois acabam por cair em alguns assuntos como estruturas internas onde não cabe, ou estruturas isoladas onde é preciso criar um departamento e depois o departamento de inovação está isolado do resto da organização, quase se calhar num pedestal difícil de pôr em causa ou difícil de aceder. E há imensos tópicos, eu não vou estar aqui. Eu acho que é importante também quando os CTT olharem numa reunião e disserem ok, o que é que nós precisamos para ver uma cultura de inovação, olharem para esta lista, se calhar e pensar o que é que nós podemos sofrer? Porquê que será que não é tão fácil para nós inovarmos e implementarmos uma ideia? Ou se calhar até já eu estou a falar aqui e os CTT são super inovadores e eu até reconheço que é um negócio que, pela necessidade do contexto, tem vindo a evoluir bastante. Mas é sempre bom fazer disto uma oportunidade para melhorar. E então o que eu quero dizer é que é importante perceber-se o que é para nós inovação, em primeiro lugar. Em segundo, porque é que a nossa cultura de inovação não está crescendo ainda mais rápido, ou não está ainda mais institucionalizada. E depois, passar de facto para uma parte fundamental que agora falámos, que é esta questão do errar. E que, em muitos casos, gera-se uma pescadinha de rabo na boca, que é alguém tem uma ideia e apresenta a sua ideia. E alguém diz, mas tu tens ideia? Olha, há bocado, como é que se chamava aquela questão da Amazon, do Dash Button? Isto na prática podia ser um exemplo muito na prática, que é, Ricardo, tu falaste nessa ideia e alguém disse, mas como é que nós não sabemos que um bebê não vai clicar 10 vezes no botão e encomendar? Não sabemos porque ninguém testou. Ou seja, naquele momento o que é que acontece? Gera-se uma ideia negativa sobre essa ideia, mas ninguém na verdade testou. Se a ideia fosse tua, se calhar ficavas intimidado. E na verdade o que acontece é, as pessoas antes de apresentarem a ideia já desistiram dela, porque ninguém foi validar com alguém essa ideia. Aqui o que se procura e que nós procuramos na leadership é que se crie um ambiente onde cada colaborador tem autonomia para propor uma ideia e validá-la da forma mais rápida ou pequena possível. Ou com um grupo de clientes, ou com um grupo interno de colaboradores. O interessante aqui é não deixar que a ideia morra antes ainda de ser validada minimamente por um agente terceiro. E depois vai falhar. O que importa é falhar rápido ou ser descartada rapidamente. Mas que não se gere aquele ambiente que é eu não te vou já contar a minha ideia que ainda não acabei o meu PowerPoint. Mas quando eu tiver o PowerPoint pronto, eu mostro. E depois a pessoa guarda a ideia. À espera que ela vá crescendo. E passaram 6 meses de projeto e a pessoa vê isto não funciona nada bem, mas agora, nesta altura já não vou desistir. Isto agora vai para a frente. E a pessoa continua. E há uma tendência a não querer desistir rapidamente de projetos ou a deixar que eles no início nem vão para a frente, nem arrancam. E isto acho que mostra um bocadinho ali aquela ideia, que é, nós temos novas ideias. Depois há um falhanço lento. A pessoa vai devagar, vai gastando recursos, porque não testa, fica a ver em reuniões, vai com a administração e aquilo não arranca dali. O falhanço rápido não acontece. Não há bem uma maneira de validar rapidamente ideias e os sucessos são baixos. A ideia é passar por um modelo em que vamos falhar rápido. Vamos testar isto rápido. E se for tudo um não, é tudo um não. E aprende-se. E nunca há sempre alguma aprendizagem a fazer. Mas é preciso estes, ali chamamos-lhe beta entrepreneurs, porque hoje em dia é preciso uma palavra para quase tudo. E então a lógica aqui é valorizar uma cultura onde cada um pode desenvolver uma ideia e ao menos trazê-la preparada, mas que tenha gosto em torná-la logo validada por alguém e não por si só. E a pessoa pode procurar as estatísticas todas. Nós trabalhamos em consultoria, as estatísticas são sempre apresentáveis de uma forma que valida uma ideia ou que não valida essa ideia. Mas o que importa é validá-la no mercado. Ou validá-la com outra equipa. Ou perceber se existe alguma solução no mercado que até podia responder àquela necessidade. E isso é um passo fundamental para contribuir para esta cultura de inovação em que existe um processo sistemático. Ou seja, em que a validação ou a prototipagem faz parte do processo de inovação. E acho que aqui é um bocado esta questão que é ok, António, muito bem, prototipagem, ideias, vamos lá.
Mas como é que alguém depois faz com que essas ideias avancem para a frente? E aqui é que eu acho que é um ponto importante, que é, e acho que o Steve Jobs tem uma frase sobre isto também, mas aqui o que eu acho que é importante é que um modelo de inovação, uma cultura de inovação, tem de estar assente nesta questão de champions de inovação. De fazer com que cada um seja um champion de inovação se tiver uma ideia. Deixá-los correr com a bola. Não haver uma coisa em que aquilo de repente sai do seu próprio universo. E então, queria falar aqui um bocadinho de algumas questões de culturas de inovação, mas também não sei se... eu acho que nós já falámos da maior parte delas, então não queria aqui muito estar a passar um bocadinho a mesma coisa. O que eu queria aqui se calhar frisar era na última questão dos comportamentos, desta questão do show don't tell. Ou seja, mesmo nós no leadership tentamos incutir isto internamente, que é, se alguém tiver uma ideia interna, ou alguma coisa interessante para fazer, ou um novo produto que nós devíamos estar a fazer, o que nós tentamos fazer aqui, 15 em 15 dias haja uma sessão interna, e ela já, a partir da interna de informação, e o que nós queremos é que essa pessoa leve, mas já um bocadinho formalizada, que leve ali com alguma coisa interessante, mas que leve logo para ser discutida, e que leve com algum exemplo prático que tem de um cliente que disse que já queria, ou que de algum mercado onde aquilo podia ser interessante, mas que leve uma ideia pronta para ir para a frente e com um plano. Não seja só. Eu acho que era uma ótima ideia se o CTT vendessem mangas. Não, vendessem mangas porquê? Ou vendessem mangas aonde e a quem? Tentar ir um bocadinho mais além da ideia e dizer, e para isso, se me deixarem, eu queria investir este e este tempo ou dinheiro nesta ideia. E daqui a 15 dias ou 30 eu gostava de ter estes resultados ou aquele plano de ação consequente. Ou seja, procurar desde o início que haja um plano de ação para cada ideia e não fazer uma ideia uma coisa isolada, porque senão estamos sempre no âmbito da criatividade. E nós queremos é passar para o âmbito da inovação, que é uma ideia que traga valor e como é que ela traz valor e como é que se vai poder tirar valor dessa ideia. E eu só para dar aqui dois exemplos que eu acho que um aplica-se muito e imagino que estudem bastante, que é a Amazon, e a Logitech, que eu acho que é muito interessante porque uma empresa grande e de dimensão já pesada, que tem como lema um bocadinho esta questão de think like a startup, ou seja, eles procuram muito ter um ambiente muito ágil, e eu acho que isso é muito importante, especialmente criado em entidades muito de grande dimensão e muito partidas, onde na verdade está tudo feito na base da confiança e do empowerment. E eu aqui gostava de ter trazido, lembrei-me há um bocado e não pus, porque há um exemplo muito interessante da Adobe, que criou um Innovation Package. Basicamente era uma caixa física de papel entregue a cada colaborador, que lhes dava um orçamento, não sei, de $1000 ou $5000, que eles tinham realmente para testar durante 12 meses uma ideia, eles eram homens dessa ideia, não havia justificações, o que eles tinham de fazer no final era dar um report se essa ideia de facto foi para a frente ou não foi para a frente, se não foi para a frente, porquê? E aqui a lógica era dar um empowerment brutal a quem tivesse uma ideia e a full responsibility, ou seja, trabalha essa ideia, valida como conseguires, traz com resultados. Se não trouxeres e não houver resultados, esse erro é uma aprendizagem também. Mas que leves a tua ideia até ao final, para que não seja. Eu acho que, como devem imaginar, este banco de ideias deve funcionar desta forma, isto é um pipeline, portanto entram ideias, algumas entram de fora, e acho que a ideia é trabalhar com parceiros e com outras aceleradoras, como o Ricardo estava a dizer, outras vêm de dentro, mas a certa altura aquilo vão ser gates, né? Ou seja, aquilo passa ou não passa, mas se não se forem empurrando as ideias para esses gates, fica um pipeline enorme, uma lista enorme ali, que depois, tipicamente, o que acontece é que chega uma altura do ano crítica, aquilo aperta, as pessoas pegam na lista, excluem metade e vamos lá testar 3 ou 4. E então não há um tratamento real da inovação e, mais uma vez, o processo deixa de ser um processo sério, como é o nosso processo de recrutamento ou de avaliação, e passa a ser um processo extra que existe na empresa, levado como um elemento meio secundário ao negócio. Então, algumas coisas aqui para criar uma cultura de inovação, tentando ser prático. Primeiro, Innovation Parenting. Portanto, quem está numa posição de liderança de uma equipa, acho que poderá considerar quebrar um bocadinho esta hierarquia em alguns contextos. Encorajar o irrazoável, ou seja, isto é de facto nunca dizer, epá, e para esse lado é que se calhar isso não vai fazer muito sentido. Vamos manter-nos aqui mais nesta. É tentar mesmo provocar o irrazoável e depois vamos dar a algum lado. Evitem digestão, que isto é mesmo aquela questão de que a pessoa diz que a tua ideia é má, aquela ideia é má, nós temos esta ideia já ocupa o trabalho de toda a gente, portanto toda a gente se tem de dedicar à minha ideia. Portanto, aqui o papel da liderança de facto é aquela questão do moderador e de garantir que isto não se torna tóxico. Cultivo relações externas, eu acho que é importante porque no mundo de hoje não vale muito a pena queremos fazer tudo sozinhos e se nós próprios trabalhamos com parceiros para conseguir ter inovação a acontecer dentro da empresa e com clientes nossos, eu acho que toda a gente beneficia em procurar parceiros interessantes. Podem ser LBC ou podem ser outras empresas quaisquer, mas é de facto bom trabalharem com parceiros porque isso torna o processo muito mais rápido e muito mais fácil, porque
há alguém a questionar o nosso modo de ver as coisas, mas nós dentro do CTT se calhar temos todos uma visão semelhante da realidade. E então é sempre bom que alguém questione essa visão. E depois, contrato os melhores, que eu acho que isto aqui aplica-se a qualquer área da empresa, portanto, a inovação, acho que é bom manter-se também. Mas depois, o que eu quero dizer é esta questão de criar um espaço físico estimulante. Eu acho que há bocado alguém falou na IDEO e isso é muito interessante. Nós trabalhamos com eles em Silicon Valley e isto, ainda que ao início possa parecer uma coisa muito só fashion e depois para atrair, quando tiramos fotografias, eu acho que na verdade faz muita diferença. E a pessoa tirar barreiras num escritório ou criar áreas um bocadinho mais propensas à partilha de informação e a que a informação fique, não haja bem receio de ter um espaço aberto em que se expõem ideias, faz muita diferença. Eu acho que é um passo que de vez em quando começa como fachada para a inovação dentro da empresa, a pessoa pensa que constrói um escritório e que a inovação vem atrás, mas algumas vezes é um processo paralelo que é preciso acontecer. Esse fim de alinhamento, isto aqui obviamente é muito importante, foi aquelas 10 tipos de inovação que falámos já há bocado. É importante perceberem quais é que nós estamos a batalhar neste momento. Se calhar a experiência já foi muito batalhada, teve uma equipa dedicada à experiência, agora vamos focar mas é no core business. O que é que será que nós podemos alterar no nosso processo interno mesmo? Como é que nós organizamos a nossa logística toda, no caso do CTT, ou como é que nós organizamos os nossos processos de encomenda, como é que isso vai ser feito, vamos atrás do core mesmo. E depois define atitudes e comportamentos desejados, ou evitar mesmo. Ou seja, deve ser explícito o que é que nós não queremos que aconteça, não é? Ou seja, uma coisa que nos pedem muito é como é que podemos melhorar reuniões. E acho que isso é um problema que toda a gente tem, nós também temos. Ou porque as pessoas chegam atrasadas, ou porque vêm pessoas a mais, ou porque vêm pessoas a menos, ou porque a pessoa pede bater o computador durante a reunião, porque é mesmo importante atender só aquela chamada. E então acho que até nessas coisas pequeninas se vê como é que uma empresa pode inovar internamente e isso traz imenso valor para a empresa, é uma ideia mínima, pode ser testada por um departamento e tem impactos logo. E depois, promova de facto um clima de novas ideias, onde de facto estamos focados na questão positiva de... Eu acho que já repetimos tantas vezes novas ideias que até já estou a amassar. Mas aqui a questão é não desvalorizarem antes de partilharem qualquer coisa que vá na cabeça sobre este negócio, porque pode estar aí uma oportunidade interessante. E depois, empoderar campeões. Quem tiver uma iniciativa a fazer, responsabilize. E eu acho que responsabilizar não é uma questão de soltar a trela e a pessoa faz o que quiser com o budget da empresa, mas faça o delinear KPIs, faça o delinear metas e testem. E eu acho que nós apoiamos mesmo isto porque há uma quantidade enorme de ideias pequeninas que falham, mas que apontam para direções interessantes ou que validam que não é aquele o caminho. E depois no final forneça framework e ferramentas. Eu acho que este processo aqui é muito orgânico e interno, ou seja, não é fácil adotar uma framework que se vê numa revista e tentar implementá-la no CTT. O CTT tem as suas especificidades e acho que é importante perceber que tipos de inovações que nós estamos à procura, que processos é que nós temos, quantas etapas tem o nosso pipeline de ideias, para onde o nosso pipeline de ideias tem que budget é que pode ser aplicado a esta área, que KPIs é que podem ser aplicados. E essa framework de inovação acho que deve ser, deve ser fácil de explicar, ou seja, devia ser fácil ter um panfleto, um A4 que se vira e que se põe na entrada do prédio que as pessoas podem ver. Isto é a nossa framework de inovação. Tem 7 áreas, tem 4 áreas, tem 10 tipos de inovação, tem essas agendas para este ano. Estamos a falar de setores, vamos falar de saúde? A CDT está a falar de saúde agora? Isto é interessante ou não é interessante? Portanto, é curioso perceber como é que um negócio, e é esta questão da inovação aberta... Passei o meu tempo ou não? Tá? Ok. Como é que a questão da inovação aberta nos pode fazer falar de setores ou de negócios que ninguém está à espera? Portanto, e isso é importante que se desafie aquela questão de irrazoável. Eu acho que, só para acabar, eu acho que esta questão de como identificar um campeão de inovação, tipicamente são pessoas que têm empatia, conseguem criar empatia, são não só com o cliente, mas com as suas próprias equipas, porque tipicamente são pessoas que depois conseguem motivar alguém a fazer um bocadinho extra no final do dia para conseguir montar aquela ideia, montar aquele evento ou montar aquela apresentação. É alguém com coragem e eu acho que esta questão, eu não gosto de usar muito aquela questão de que é uma pessoa que arrisca muito, porque na parte da geração de ideias, mais do que o arriscar, ninguém está a arriscar nada, ninguém está a pôr nada em jogo. O que se está aqui a falar é coragem para apresentar uma ideia, para ter orgulho do seu trabalho. E depois ter uma mente aberta, focar-se nesta questão da colaboração, que é não fazer da sua ideia a sua própria ideia, a sua única ideia. Também acho que não é saudável que as pessoas criem uma cultura de ego em que as suas próprias ideias são só suas e não são da empresa. Portanto, isto aqui na verdade estamos a falar de um negócio que é da empresa e do qual nós fazemos parte. E depois
criar-se esta curiosidade, que eu acho que advém muito de nós mostrarmos também aos próprios colaboradores qual é que é a realidade do nosso negócio. Mostrar quais é que são as áreas em que nós gostávamos de melhorar, onde é que nós somos mais duros a evoluir e, portanto, é importante estimular a curiosidade, não só apelando à curiosidade, mas também dando elementos para as pessoas serem curiosas. E eu acho que depois acaba por ser um bocadinho este o papel deste campeão de inovação. Mais uma vez, não tem de ser um coordenador de uma área, pode ser uma pessoa qualquer, que é basicamente esta capacidade de identificar uma necessidade, criar uma visão geral para este projeto, saber definir um pitch. Ou seja, e nós muitas vezes o NABC é uma estrutura para fazer pitch muito focada e muito utilizada só para ideias de negócio, mas pode ser aplicada em quase tudo. Saber fazer um pitch que depois mostre qual é que é a proposta de valor por trás de uma ideia e que depois leve uma equipa atrás. E portanto, eu acho que é também importante perceber qual é que é o papel destas pessoas que se espera que façam inovação dentro de uma empresa, ou seja, que haja um bom perfil, essas pessoas que sejam promovidas dentro da organização. Eu acho que depois só o que eu gostava aqui era de mostrar que este caminho faz todos os dias, mas faz com etapas claras. E eu acho que uma coisa que nós tentamos muito dizer às pessoas é, sendo com leadership ou não sendo com leadership, é importante visitar contextos em que as culturas de inovação são de facto muito aceleradas. Nós temos um programa que é o Global Strategic Innovation. Nós costumamos levar empresas a Silicon Valley todos os anos, durante 5 dias, e são pessoas que vão muito à procura desta questão, que é, tudo bem que eu estou a ouvir muito isto, mas como é que se faz? E como é que as pessoas veem isto na prática? E como é que é o processo? E como é que está o espaço? E quem é que é a equipa? Como é que ela se relaciona com o resto das pessoas? Não estou a dizer que Silicon Valley é a única chave, é claramente um dos espaços onde de facto a inovação é levada mais a sério e é um elemento mais fundamental da economia e do investimento lá. Mas que cada um procura as suas melhores maneiras e os seus melhores parceiros para conhecerem outras realidades e mostrarem-se num processo que é orgânico, que cresce dentro do CTT, mas que bebe muito de outras realidades. E daí, de facto, eu uso só o nosso lema, que é o nosso slogan, que é de facto arrisquem a ser inovadores, mas abracem esta transformação, ou seja, não vejam só a inovação como um extra, mas abracem de facto este processo de transformação, muitas vezes processo de transformação digital, e de facto foquem-se no valor para o cliente e para o mundo em geral. E de facto estes 3 elementos costumam funcionar bem numa lógica de pôr então um bocadinho mãos à obra e criar aqui algumas etapas no que é inovação e cultura de inovação, acima de tudo, posta no dia-a-dia de uma empresa. E acho que muito obrigado pela sessão.